a gente vai começar. Aí. Olá, nerds, sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro. Meu nome é Cristiane Araújo e, junto com o professor Paulo Cassânigo Júnior, apresentamos o Divulgação Científica na Rede, uma produção do Núcleo de Estudos em Redes da Universidade Federal do Pampa. Acesse a nossa plataforma de conteúdos exclusivos, que está no site sites.unipampa.edu.br/nerds, e conheça nossa comunidade e projetos. Divulgação Científica na Rede está no ar, o seu podcast preferido sobre ciência para a sociedade, numa linguagem simples e objetiva. Professor Paulo, se apresente e apresente o nosso convidado, por favor. Olá, boa tarde, então. Hoje nós vamos contar com a presença do professor Alisson Eduardo Mailer. Ele é professor da Universidade Federal de Pelotas. O professor Alisson é graduado em Administração Hospitalar pela Universidade Federal de Pelotas. Ele é mestre em Administração, com área de concentração em Competitividade e Estratégia, pela Universidade Federal de Santa Maria, e é doutor em Administração, com área de concentração em Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele realizou estágio de doutorado no Instituto Superior de Economia e Gestão, na Universidade de Lisboa, em Portugal. Atualmente ele é líder do Núcleo de Estudos em Estratégia, Conhecimento e Inovação da Universidade Federal de Pelotas. Seja bem-vindo, professor Alisson. Obrigado, professor Paulo, Cristiane, professora Cristiane, tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez, né, fazendo parte desse importante movimento de divulgação científica, muito importante. Parabenizo aí vocês pela iniciativa, né? Quem sabe eu possa imitar também, fazer algo parecido aqui no meu grupo de pesquisa. Obrigado. Essa tarde fria aqui de inverno em Pelotas, bom ver vocês. Que bom. Professor Alisson, conta um pouco para a gente, né, sobre quais são os seus projetos que o senhor está desenvolvendo no momento. Bom, Cristiane, então, recentemente, agora em dezembro, concluí um projeto que eu tinha na área de internacionalização de empresas do agronegócio, né? Então, no meu doutorado eu trabalhei com empresas multinacionais, já vai fazer 10 anos agora que eu acabei doutorado, 2011, que eu defendi na URGS. Então eu estudei a transferência de conhecimento e inovação em empresas multinacionais. E aí, como eu estou trabalhando num mestrado em desenvolvimento territorial, sistemas agroindustriais, que traz essa discussão do setor rural, do agronegócio, eu tive um projeto de pesquisa com vários orientandos também, sobre a internacionalização de empresas do agronegócio, né, que a gente queria entender como empresas do setor rural, do agro, multinacionais, se internacionalizam para o Brasil e daqui para fora, né. Então, esse projeto a gente concluiu em dezembro do ano passado, foi feito o relatório, tive orientandos, tudo, né. E daí eu estou participando de um projeto em parceria com o professor lá da Univates, professor Alexandre, da Univates, que está trabalhando sobre indicadores de desempenho de sustentabilidade em agroindústrias, né, no setor agroindustrial. Principalmente nas, como é que chama, agroindústrias na área de laticínios, enfim, várias empresas. Então, a gente já fez alguns artigos, estamos trabalhando com isso aí. E no próximo semestre, agora que se inicia, eu gostaria de trabalhar com alguma coisa na área de pequenas empresas. Tenho interesse em pequenas empresas, a analisar a questão de inovação, competitividade, estratégia nas pequenas empresas. Então, essa é a ideia aí para o próximo semestre. Porque a gente, além de pesquisa, a gente dá aula, eu sou coordenador no curso de graduação, então a gente tem múltiplas tarefas, múltiplos orientandos, né? E eu costumo brincar que a gente faz pesquisa um pouco quando sobra tempo, né? A gente deveria ter mais tempo até para fazer pesquisa, né? Para gerar valor para a sociedade, né? Que bom, é verdade. Agora, voltando um pouquinho para trás, lá no início da sua carreira, qual foi a sua primeira experiência com pesquisa? Bom, quando eu cheguei em Pelotas, eu entrei em 2000 na Universidade Federal de Pelotas, então eu fiz administração, era da terceira turma, ainda era um curso bastante jovem, né? Tava iniciando, né? Não havia uma tradição ainda em pesquisa, né? Os professores não tinham tanto esse incentivo, também na época não havia tanto essa questão de publicação, de projetos de pesquisa que a gente tem hoje, né?
sempre fiquei pensando o que eu vou fazer depois, se eu vou para consultoria, se eu vou trabalhar em empresa e tal. E eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de ler, gostava muito do ambiente da universidade, esse ambiente dinâmico, diverso, com gente de tudo que é lugar, né? E Pelotas é uma cidade universitária muito forte, já há muitos anos. Então, a partir do terceiro ano, final do terceiro ano, início do quarto ano, eu decidi que eu gostaria de ir para a área acadêmica. Então, eu fiz um estágio no Sicredi durante um ano no banco, e aí no banco eu pensei, eu tô com saudade da universidade, acho que não acho que trabalhar aqui na cooperativa, no banco, não é o que eu quero, né? Eu quero voltar para a universidade. Então, minha família concordou, né? Deu todo o suporte. E aí, então, no último ano da faculdade, eu comecei a trabalhar bastante com iniciação científica, com artigos, na verdade, com o meu TCC, né? Fazendo o TCC, e aí eu já mandava para os congressos, né? A iniciação científica. Teve um congresso em Bagé, que foi o primeiro que eu participei, depois o congresso da UFPEL. Aí eu tive até a premiação, tirei o terceiro lugar na área de sociais aplicadas. E eu segui os passos de um amigo meu, de um veterano, que é o Marcelo Mafaldo, que deu aula há muito tempo na Fevale, e agora trabalha em Porto Alegre, e ele foi na frente fazer o mestrado em Santa Maria e ia me passando como é que funcionava o mestrado, o que precisava para entrar, né? A questão de currículo, de publicações. Então, eu aprendi com os veteranos e muito também dessa experiência aí com professores e com colegas, né? Então, mas às vezes a gente não sabe qual é o foco que a gente quer tomar, né? Ainda mais a área de administração, que é uma área muito ampla, pode ir para consultoria, tu pode empreender, tu pode fazer concurso, né? Então, eu quis a carreira acadêmica, assim, desde do quarto ano, final do terceiro ano, não me arrependo, adoro a minha vida acadêmica, adoro a universidade, né? Então, é muito da escolha pessoal e a gente tem que ver qual é o objetivo de vida, né? Tinha uma mestranda minha que falava muito, assim, da gente ter o nosso propósito, né? De identificar o propósito. Então, essas experiências, assim, de professores que motivam, de colegas que vão na frente, né? Vão fazendo pós-graduação, isso mostra o caminho para a gente. Muito interessante. Qual foi o primeiro livro que o senhor leu sobre o assunto que o senhor pesquisa atualmente? Eu estava vendo essas perguntas hoje e estava tentando me lembrar, né? Pode ser um artigo também, algum documento, uma referência que o senhor tenha sobre isso. Eu gostei muito do Michael Porter, que a gente estudou lá em Santa Maria, o Paulo deve se lembrar, né? Que trabalha muito com estratégia e competitividade, professor da Harvard Business School, né? As 5 forças competitivas de Porter, vantagem competitiva das nações. Então, é uma obra que eu tenho muito carinho, assim, um autor que eu já estudei bastante, gostei bastante, né? Ele tem aí, ó, Michael Porter, né? Na graduação, trabalhava, inclusive, com um autor que é muito citado agora, que é muito consultado em termos de pandemia, que é o Vicina, vantagem competitiva. O Vecina, que é professor da USP, da Escola de Saúde Pública, e eu usei ele muito na minha monografia, né, porque eu estudei estoques hospitalares. Gonçalo Vecina, né? E aí eu vi ele sendo citado muito na Globo, fazendo muitas entrevistas. Eu me lembro, puxa, esse cara aí, esse autor aí, né? Você vê, eu usei ele na minha monografia 10, 15 anos atrás, né? Mas o Michael Porter, né? Tid Pavitt na parte de inovação. Tem vários autores aí que a gente usa, vários artigos também, né? A gente trabalha muito com artigos, né? Mas acho que Porter me marcou bastante, é um autor que eu gosto bastante. Acho que já respondeu, né, a próxima pergunta, que seriam documentos clássicos, né, que o senhor indicaria nessa área. Isso, na parte de gestão de conhecimento, tem 2 autores, são japoneses, né, já bem velhinhos, Nonaka e Takeuchi, né, o pessoal muitos devem conhecer, né, que são clássicos aí, né, nessa área, né. Então, o Michael Porter na área de estratégia, Tid Pavitt na parte lá de inovação, o professor Paulo Tigre na área de inovação aqui no Brasil, que agora assim de cabeça, o que mais eu poderia citar? Parte de estratégia, o Gemavati, na minha tese usei bastante autores, tem professor da USP também que eu uso bastante lá na parte de internacionalização, me fugiu agora o nome, mas tem vários autores aí que a gente usa, né?
especificamente na área internacional, aqueles autores de internacionalização de empresas. Então, tem autores da área de inovação, de competitividade. Infelizmente, a gente acaba buscando muitos autores fora do Brasil, né? A gente acaba importando muito conhecimento, muita tecnologia de fora. Então, você vai dizer, eu uso muitos autores internacionais, porque falta também uma base teórica mais sólida em administração no Brasil, né? A gente precisa ter mais autores, mais teorias, mais estudos aqui no Brasil. Então, acho que isso faz falta, assim, né? Mas há vários, para a LAHAD, né? A gente vê na área de estratégia. Então, tem vários aí que eu uso. Não tem um específico, assim. E em relação a softwares, o senhor utiliza algum software específico na sua área de pesquisa? Sim, eu utilizo para pesquisas qualitativas, eu uso o MaxQDA, né? O MaxQDA é tipo o NVivo, é a versão alemã do NVivo. Então, o NVivo é um software de análise qualitativa, muito conhecido, né? Agora a gente tem uma versão livre, que é o Iramutec, tem alguns de mestrado, um aluno de doutorado trabalhando com o Iramutec. Confesso que eu não conheço muito esse programa, né? Até pedi para os alunos darem um treinamento, porque a gente também aprende toda hora, né? Mas quando eu estava em Portugal, em 2010, a minha orientadora, a professora Carla Curado, disse, vai lá numa faculdade lá que vai ter um curso lá sobre o MaxQDA. E aí, então, eu fui chamava Esquité, agora Instituto Universitário de Lisboa, então eu fiz um curso lá sobre o MaxQDA, que me ajudou muito, muito a minha tese, assim, porque a gente pega entrevistas e analisa a análise de conteúdo, né, aquela análise de Bardan, a frequência, as palavras mais mencionadas, né, faz uma série de análises através do software. Então, eu acho que o software ajuda bastante, né. Tem um Atlas TI, que também o pessoal deve conhecer, aquele para a gente colocar artigos, a gente organizar os artigos no computador, como é que é? Eu esqueci o nome. Mendeley, o do Zotero? Isso, esses aí, Mendeley, né? Mendeley também, acho muito interessante. Então, basicamente é esses, assim, que eu uso para a área de pesquisa qualitativa. Eu gosto muito de análise de entrevistas, né? Fazer análise de entrevistas. Então, basicamente são esses. MaxQDA e o NVivo. E como é que foi a sua primeira experiência em congressos? Bom, congressos, o primeiro congresso mesmo foi esses de iniciação científica. Eu acho que a iniciação científica, né, o SIC que a gente tem aqui no UFPEL, a gente chega a ter 2.000 trabalhos, né, num ano, assim, nos congressos de iniciação científica. Acho que são a primeira porta para os estudantes de graduação, né? Então, o primeiro foi em Bagé, que eu fui, com os primeiros resultados do meu TCC, né? Foi o primeiro artigo, um resumo que eu apresentei lá. Depois eu participei da Mostra da Produção Universitária da FURG, o MPU, também mandei resumo expandido, depois o Congresso de Iniciação Científica da UFPEL, e aí a gente vai, né, amadurecendo. Como eu fiz mestrado junto com o Paulo, né, em Santa Maria, a gente participou de vários, né, Paulo? Era o NGEP, enquanto Engenharia de Produção, o Simpep de Produção, lá da Unesp, depois começou o Enangrade, fui no Enangrade, quando eu era professor substituto da UFPEL, 2005, acho que foi o primeiro congresso nacional, assim, que eu fui, tudo do meu bolso, né, porque a época era substituto, não podia ganhar verba, mas foi muito importante, assim, né, de ter autores do Brasil todo. Então, depois comecei aí nos Enampades também, né, que é aí todo ano, e é bem legal, é gente do Brasil inteiro trabalhando com pós-graduação. E lá em Portugal eu fui num congresso internacional de gestão de conhecimento, e eu estava muito encabulado, não falava muito bem inglês, ainda não falo muito, mas naquela época menos ainda, e minha orientadora me incentivou, não, vai lá, te apresenta, fala rapidamente do teu projeto, né? E foi bem legal, consegui sobreviver assim, né? E aí a gente aprovou o artigo na Academy of Management nos Estados Unidos, no Euran, na Europa, congressos acho que teve um congresso que eu fui na Colômbia em 2016, 2017, na época a gente tinha recursos, né, bastante para a ciência, para participar de congressos, então fui na Colômbia em congresso. Então esses congressos são muito importantes para a gente ver o que o pessoal está pesquisando, quais são os temas, quais são as metodologias, conhecer futuros orientadores, né, conhecer futuros colegas de pesquisas, né, fui em eventos da FGV, gosto muito do CMEAD, da USP,
que é um evento muito legal, muito bacana. Aí em Santa Maria participo do Eco-Inovar quase todos os anos, lá a Jordana, minha ex-aluna, sempre, né, me manda convite para participar do Eco-Inovar. No passado participei da avaliação dos artigos do Eco-Inovar. Então são muitos congressos aí, né? Uma pena que em função da pandemia a gente não pôde ir presencialmente, né? Porque não é a mesma coisa fazer um congresso online. É importante a gente ir, participar, discutir, e eu espero ter 70 anos, 80 anos e estar indo nos congressos, como a gente... encontrei professores de Portugal lá no CEMEAD, isso era muito interessante, esse professor já 60, 70 anos participando de eventos, né, indo no meio da gurizada, do pessoal jovem, né, trocando ideia. Eu acho isso sensacional. Acho que isso é uma outra coisa que eu gosto também da carreira docente, que é estar sempre no meio da juventude, né, não que eu seja muito velho, né, mas estar sempre no meio do pessoal jovem, de novas ideias, né, novas possibilidades. Então, acho que isso que eu gosto também da carreira. Mas congressos são muito importantes. Acho que vale a pena. Interessante sua fala, porque justamente é isso, né? Todo estudante, todo acadêmico, ele começa da mesma maneira, é um perfil muito parecido, as pessoas vão timidamente, né? Depois vão aflorando, encontrando o seu espaço. Exatamente. E é por isso que é importante os professores incentivarem também, né? Os grupos de pesquisa. Nós temos um grupo de pesquisa, acho que tem 15, 20 pessoas. Então, os alunos já começam desde a graduação, né? Depois, alunos de mestrado, aí os alunos de mestrado trocam ideias com os alunos de graduação, né? Então, acho que essa é a diferença, assim, das nossas universidades públicas para outras universidades, que a gente incentiva bastante isso, né? A pesquisa, a pós-graduação, né? Porque não é só a sala de aula é uma parte do viver acadêmico, né? O viver acadêmico é muito mais que isso, é participar de projetos de extensão, é participar de projetos de pesquisa, é participar de eventos, né? Então, essa diversidade de experiências que eu acho que faz, inclusive, o profissional do século XXI, né? Então, nossos alunos que participam de empresa júnior, que participam de intercâmbios, né? Então, isso tudo ajuda aí a criar competências e habilidades para enfrentar essa nova era aí, né? Então, quais os centros que o senhor considera mais importantes na sua área de estudo? Eu acho que hoje no Brasil, a minha área de gestão do conhecimento, né, esse grupo que eu faço parte ali na PUC, Knowledge for Practice, K4P, Knowledge for Practice, da professora Miriam Oliveira e do professor Marcílio, um grupo bem forte em gestão do conhecimento, comecei a fazer parte esse ano, já ia entrar no passado, mas as coisas foram se desenvolvendo aos poucos e eu fui participar. O pessoal da Unicinos também trabalha bastante aí com inovação, gestão do conhecimento, né? O pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, lá tem até um curso de engenharia e gestão de conhecimento. Parte de inovação, tem algumas universidades inglesas que trabalham muito com inovação, né? Universidade de Sussex, por exemplo, eu sei que trabalha. A Universidade de Lisboa, lá tem alguns professores que trabalham com inovação. A minha orientadora Carla Curado trabalha com capital intelectual, gestão de conhecimento, né? Mas há vários centros no Brasil hoje, né? Quando a gente fez mestrado 15 anos atrás, o Paulo se lembra, não havia muitos cursos de pós-graduação, né? Tanto que eu entrei na universidade só com mestrado, né? E hoje você não consegue mais, só com doutorado. Então, hoje a gente tem vários centros de excelência aí, Unicinos, PUC, URGS, né? O FCM, Federal de Santa Catarina, USP. Então, a gente tem vários centros aí no Brasil e no exterior, muito fortes na área de administração e particularmente gestão de conhecimento e de inovação, né? Várias possibilidades. Então, antigamente, claro, os nossos orientadores tiveram que estudar fora, às vezes do país, né? Porque no Brasil ainda era pouco. E agora a gente tem muita possibilidade até em Pelotas. Nossos alunos podem escolher, né? Tem mestrado, doutorado em economia, tem mestrado em desenvolvimento territorial, tem mestrado em administração pública, na FURG aqui já tem mestrado em administração, na Unipampa tem mestrado em administração. Então, hoje há um leque muito maior de possibilidades, né? Então, os alunos podem escolher tem muita possibilidade, que eu acho bacana, né? Eu acho que a gente democratiza mais o ensino, né? O senhor poderia citar uma teoria ou conceito na sua área de atuação que o senhor acha mais relevante? Eu uso muito a RBV, né, visão baseada em recursos.
que vem lá da teoria econômica, né, que a empresa, a competitividade está muito ligada à forma como as empresas administram seus recursos internos, né? Eu gosto bastante da ideia da RBV. E aí vem a KPV, que é Knowledge Base View, também a visão da firma baseada em conhecimento. Tem 2 autores também que eu usei na minha tese, que vê a empresa multinacional como um aglomerado de conhecimento. Também isso, então, é muito interessante, né? Então, eu acho que a RBV que é bem interessante. E algumas teorias de internacionalização de empresas, né? A teoria eclética do Dunning, tem a teoria evolucionária da firma multinacional, mas eu gosto, usei bastante na minha tese a visão baseada em recursos. Acho que essa é uma fonte assim para várias outras visões, né? E sendo o conhecimento um recurso estratégico, nada mais salutar do que analisar a RBV como um pano de fundo, né, para as nossas discussões de conhecimento, capital intelectual, a teoria de capital intelectual também, né, os autores da área de capital intelectual. Acho que basicamente são essas teorias principais. Agora tenho trabalhado também com a Universidade Empreendedora. A Universidade Empreendedora é um conceito que eu gosto bastante, né? Tem vários autores trabalhando com isso. A gente tem alguns artigos também como é que chama, de iniciativa empreendedora, mas não é iniciativa empreendedora, é intenção empreendedora, né? Que não é só empreender, mas o que está antes disso, a intenção empreendedora. Então a gente estudou em alunos. Então a ideia da universidade também por trás disso eu acho bem interessante. Quais os desafios que a sua área de pesquisa enfrentará daqui para frente, na sua opinião? Olha, o principal desafio, acho que hoje é recurso, né? A gente precisa ter mais recursos para pesquisa no Brasil, né? De forma geral. Você vê que as bolsas, né? O valor das bolsas de mestrado e doutorado estão estagnadas há bastante tempo, né? Então, às vezes o aluno prefere fazer um estágio que paga 2, 3 vezes mais que uma bolsa de iniciação científica. Uma bolsa de iniciação científica hoje é R$400, né? Muito pouco. Uma bolsa de mestrado acho que é R$1.200. Doutorado, 2.000 e pouco. E aí tá falando com uma amiga minha que é professora da Noruega, e ela diz que lá os doutorandos, os pós-doutorandos são considerados funcionários. Eles assinam, né? Eles têm benefícios sociais, previdenciários. Então se leva muito a sério o pesquisador, né? E o futuro pesquisador. Então acho que o desafio, e claro que eu acho que não vem desse governo, já vem de vários governos, é de fato recurso, botar recurso, né? Não só recurso, mas entre outras coisas, né? Mais bolsas, valor de bolsa maior, tornar mais atrativo a carreira científica, né? E antes de ser pesquisador, a gente é docente, né? A gente faz concurso como professor e não como pesquisador. Eu estava pensando, né? Afora a Embrapa e talvez IPE, uma outra instituição que contrata pesquisador, nós somos professores. Então tem que tornar a profissão docente mais atrativa e a profissão de pesquisador mais atrativo, mais reconhecido, né? Acho que vi uma pesquisa um tempo atrás que dizia que 90% da população brasileira não sabe apontar um pesquisador, mas sabe apontar a escalação da seleção brasileira, né? Enfim. Então, quais são os nossos pesquisadores? Quem são os nossos cientistas? Valorizar essas pessoas, né? E acho que isso que é importante, valorizar a ciência, valorizar o conhecimento científico. Se hoje a gente tem vacinas, se hoje a gente tem uma agricultura altamente desenvolvida e produtiva, né, entre outras questões, é graças à pesquisa que foi feita, que foi investida investimentos há muito tempo atrás. Então, a gente tem muitas universidades, muitos cursos, mas é preciso manter e aumentar isso aí, né? Aumentar a nossa inserção internacional dos professores e dos estudantes, receber mais pessoas de fora, não é só mandar, receber mais professores de fora, receber pesquisadores de fora. Então, acho que esse é um desafio, internacionalizar a pesquisa, tornar a nossa pesquisa com mais impacto. E um outro desafio importante também, Cristiane, é transformar a nossa pesquisa em algo útil para a sociedade, em produtos, em mercadorias, né, em tecnologias, vacinas, por exemplo, porque hoje o país é o 13º, 14º no mundo em termos de produção científica, mas a gente não está conseguindo fazer a transformação do artigo para o produto lá na ponta. A UFPEL tem desenvolvido agora tem muitas patentes, né? A gente conseguiu várias patentes nos últimos tempos,
registros de invenções, né? Mas a gente precisa avançar mais ainda em transformar isso em produto. E aí também é uma demanda das empresas. As empresas têm que procurar mais a universidade e a empresa tem que conversar mais, né? Esses são aspectos que são bem importantes aí que a gente precisa lidar. Aumentar a parceria, a relação universidade-empresa. Então, o Brasil só vai deixar de ser exportador de matéria-prima e produtos de baixo valor agregado à medida que a gente investir forte, pesado, em ciência, tecnologia e educação. Também melhorar a educação de base, né, Paulo e Cristiane? Melhorar a escola pública cada vez mais. Porque não adianta só a gente investir na universidade, a gente também tem que investir na base, né? Uma boa educação matemática, boa educação em português, em leitura, para que o aluno chegue na universidade e conclua o seu curso também, né? E depois disso, que ele encontre uma vaga também no mercado, né? Com bons empregos. Estava lendo essa semana, a participação na indústria no Brasil saiu de 20 e poucos por cento para 11%. Então, a gente tem uma desindustrialização muito grande. E a gente está vivendo de exportar produtos de baixo valor agregado. Então, o nosso desafio é transformar o nosso conhecimento, o nosso potencial em benefícios diretos para a sociedade. Acho que esse é o desafio aí, né? E preparar os nossos jovens, né, para os desafios do século XXI. Então, por isso que investir em conhecimento, em tecnologia, em capacitação é tão importante, né? Nesse sentido. Professor Alisson, mais uma vez, obrigada pela sua contribuição. Esperamos que a sua fala ela possa esclarecer e incentivar a comunidade a compreender o universo acadêmico-científico. Com certeza vai contribuir muito, né? Tomara que desperte aquela sementinha nos nossos alunos universitários, na comunidade em geral, que se interessem, né, por esse meio acadêmico. Então, este foi o professor Dr. Alisson Eduardo Mailer, professor da Universidade Federal de Pelotas. Gostaria de fazer suas considerações finais, professor? Eu gostaria de mais uma vez agradecer o convite aí do Paulo, a Cristiane, do Grupo Nerds, né? Sempre um prazer estar com vocês aí, né? Acho louvável a iniciativa. Temos que desmistificar algumas visões equivocadas que tem, né? Que o cientista está só lá no seu laboratório fechado e não está aberto para o mundo, ou que está desenvolvendo uma coisa muito maluca, né, e que isso não tem valor para a sociedade. Não, né, nós somos pessoas que estamos participando e trabalhando para o bem comum, para o progresso do país, né, o progresso da comunidade em geral. Isso nas mais variadas áreas, na educação, na medicina, na agronomia, na administração, né. Então, acho muito louvável essa iniciativa, espero que tenhamos mais blogs acadêmicos, mais programas de YouTube, de auditório, enfim, né, falando de ciência, de conceitos, né, popularizar o conhecimento e a tecnologia. Acho que isso é muito importante. Estão de parabéns aí. Obrigado. Professor Paulo, suas considerações? Queria agradecer mais uma vez, então, a presença do Alisson. É importante a gente ter o pesquisador também que ele queira conversar com a sociedade e que ele saiba como conversar com a sociedade. Eu acho que isso é importante. Não é que são formas diferentes de comunicação, não é? A científica e a comunicação do dia a dia para a sociedade, do que a gente consiga saber fazer isso, né? Como o Alisson fez hoje aqui, né, trouxe vários conceitos aqui que podem ser estudados, né? Por quem se interessou pelo assunto, pelo tema, e agradecer de novo, não é, a participação e não é tudo que nós aprendemos hoje. Encerramos assim, então, mais uma edição do Divulgação Científica na Rede. Produção, edição e responsabilidade técnica de Cristiane Araújo e Paulo Cassânigo Júnior. Esperamos que esse podcast te ajude a compreender um pouco mais sobre o universo acadêmico-científico. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.